Espero que você esteja se sentindo bem no meio dos louvores. Chegou na habitação de Deus, onde Deus habita. Se você não está acostumado com a igreja, de repente você nem crente eu vou repetir aquilo que a gente sempre fala aqui: você não precisa crer na mesma coisa que a gente crê para pertencer à mesma coisa que a gente pertence. Você é bem-vindo no nosso meio. Aqui cabe todo mundo, rico, pobre, preto, branco, alguém ou ninguém. Todo mundo tem espaço aqui, então seja bem-vindo. Aqui o nosso esforço é que a gente olhe sem julgamento para todo mundo. Todo lugar tem gente hipócrita, então pode ser que alguém não consiga fazer isso, mas o nosso esforço é que todos sejam bem-vindos aqui. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco complicado. Talvez você até tenha recebido um convite para vir hoje e ouvir sobre esse assunto. E o meu desafio é, em falar sobre isso, que no final dessa mensagem você possa entender o que você e Jesus têm a ver com esse papo que nós vamos compartilhar. Não é uma pregação normal, não é algo que a gente faz aqui toda semana. Na verdade, já tem alguns anos que a gente não fala sobre isso. Mas nós estamos num período onde a gente não está passando por nenhuma série aqui na igreja. Para quem já é da capela há muito tempo já entendeu como a gente funciona. E a gente escolheu falar sobre alguns assuntos que são importantes para a formação da igreja. Então, se você gosta de títulos para mensagens, se você gosta de anotar, porque eu já descobri que Deus abençoa quem anota, então se você gosta de anotar, você pode colocar o título dessa mensagem com alguma coisa parecida com o crente, a igreja e o dinheiro. Crente, a igreja e o dinheiro. Né? É um assunto complicado, mas o meu objetivo, como eu disse, é que você, ao final dessa mensagem, saia daqui com o entendimento de que Jesus também fala a respeito dessas coisas e que Jesus quer falar contigo. É um desafio para mim falar sobre isso. Eu não gosto de falar de dinheiro, eu não gosto de pedir dinheiro e, por mim, não tinha dinheiro na igreja, mas a gente não mora em Cuba. A gente mora no Brasil e no Brasil nós funcionamos num regime capitalista, onde tudo custa dinheiro. Então, a gente precisa também aprender a falar de dinheiro, especialmente com a gasolina a R$5 no Rio de Janeiro, não tem como viver sem falar de dinheiro. Então, como é um assunto muito mal entendido, eu quero tomar vários cuidados antes de começar a mensagem. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Essa mensagem não tem o objetivo de te convencer de nada. Não é meu objetivo te convencer do meu ponto de vista, muito menos que você, valeu César, muito menos que você deve dar alguma coisa para a igreja. Se você sair daqui hoje e falar assim, eu não vou dar nada, beleza, é a sua convicção. Não é meu objetivo te convencer e nem brincar com o seu emocional para você contribuir com nada. Com nada. Deus não precisa do seu dinheiro, quem precisa do seu dinheiro somos nós. E aí você dá se você quiser. Então, não é meu objetivo te convencer a fazer nada disso. Segundo, não é meu objetivo criticar nenhuma igreja que pratica alguma coisa diferente daquilo que eu vou falar aqui. Eu não sou o dono da verdade, eu posso estar errado, é bem provável que eu esteja errado, eu tenho só 36 anos de idade e ainda tenho muito para aprender. Então, o que eu vou comunicar aqui é o que nós decidimos fazer como esta igreja local. A igreja de Jesus, ela não tem diferenças entre uma e outra, não deveria ter. Denominação é a pior praga que apareceu na história da igreja. Mas a gente se dividiu. Então, a Batista faz de um jeito, a Presbiteriana faz de um jeito e nós fazemos de outro. Hoje, o meu objetivo é te explicar como nós fazemos por causa de uma convicção que nós temos. Quando a gente começou essa igreja, o pequeno grupo que se reunia, todos pensavam mais ou menos da mesma maneira. Então, o meu objetivo não é te convencer, meu objetivo não é brincar com o seu emocional e não é criticar quem faz diferente. Se você tem a prática de fazer diferente, amém, é a sua convicção. Porque isso, como você vai ver durante essa mensagem, não é uma ordem, não é um mandamento e não faz a menor diferença se você pensa diferente. A diferença que faz, você vai entender no final, é quando você não pratica aquilo que a gente vai comentar aqui, sobre o crente, a igreja e o dinheiro. Beleza? Essas 3 ressalvas eu precisava fazer, porque eu não quero que você saia daqui achando que eu estou brincando com o seu emocional para você participar de coisa nenhuma. Show? Muito bem. O meu objetivo é falar sobre dízimo, mais especificamente. Dízimo dentro da igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Já vou te adiantar. Nada. Jesus tem nada a ver com isso. E o que Jesus ensinou sobre isso? Também nada. Pelo menos de acordo com o meu entendimento, com aquilo que a gente vai ler aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto, e aí eu vou discorrer brevemente sobre como a gente pensa a respeito de dízimo. É uma história que eu vou te contar, que vai demorar por volta de uns 15 minutos. Como você sabe disso? Porque eu estou cansado de mandar áudios para as pessoas no WhatsApp com as mesmas coisas.
Então, essa semana eu mandei os mesmos áudios, 3 áudios de 8 minutos, deu 24 minutos, e eu vivo repetindo esses áudios. Então, eu já sei que vai demorar uns 15 minutos, porque aqui eu não vou parar e não vou responder perguntas como a gente faz no WhatsApp. Depois dessa história, eu quero ler com você um texto bíblico bem grande. 2 Coríntios, capítulo 8, do capítulo 8 e o capítulo 9, inteiros. Então, se você tiver a Bíblia aí com você, você pode deixar sua Bíblia já aberta aí, em 2 Coríntios, no capítulo 8. Nós vamos ler 2 capítulos. Uau, nós vamos ler 2 capítulos de Bíblia na igreja? 2 capítulos de Bíblia na igreja. A intenção é que ele seja autoexplicativo. Por que é? Mas se você não entender, a gente vai passando de versículo em versículo. Todos preparados? Show? Posso dar largada? Deixa eu ver que horas são aqui para a gente cronometrar. Estou curioso para saber se eu vou conseguir fazer isso em meia hora. Vamos lá. Bom, falando sobre dízimo, quem aqui veio de igreja, já tem histórico de igreja, e já praticou ou participou de igrejas que praticavam o dízimo? Levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. 100%. Beleza. Então, todo mundo é crente. Não precisa ter papo na língua hoje. Todo mundo já ouviu essa história. Da onde veio a ideia de dízimo? Vou começar lá de trás para você poder entender. Há muito tempo atrás, alguns milhares de anos, na sua Bíblia, no livro de Gênesis, mais especificamente depois do capítulo 12, começa a história de um cara chamado Abraão. Abraão foi o cara que Deus escolheu para começar a religião judaica. É dele que vem todas as tribos e é dele que, no final das contas, chegamos até Jesus. Quando Deus escolheu Abraão, ele escolheu Abraão e o separou. Ele falou, você vai ser diferente dessa tribo aí. Você vai ser diferente de todas as outras tribos. É de você que vai vir o meu povo. E nessa separação que acontece a partir de Gênesis capítulo 12, Abraão, nas aventuras dele, no meio de uma das passagens, estava acontecendo uma guerra e o sobrinho dele tinha ficado numa situação muito ruim numa cidade, que você não precisa saber o nome, porque a cidade tem uns nomes estranhos mesmo, mas ele vai lá, resgata ele, e nesse caminho todo ele encontra com uma pessoa. Quem sabe aqui de quem que eu já estou falando? Abraão encontra com uma pessoa e dá o dízimo para essa pessoa. Quem sabe? Melquisedeque. A mãe dele, que a Bíblia fala que ele não tinha nem mãe nem pai, deve ser por isso, porque para dar um nome desse para criança, Melquisedeque era o nome dele. Na verdade, Melquisedeque não é um nome, muita gente acha que é um nome. Melquisedeque é uma palavra composta. Melquisedeque. Melqui, na linguagem ali que a gente entende, é príncipe, Zedeque é paz. A mesma coisa que a gente traduz como nome de uma cidade chamada Salém. Então a gente não sabe o nome desse cara. Todo mundo acha que é um nome. Já está aí a primeira curiosidade bíblica para você. Não é um nome. É um título que quer dizer príncipe da paz. Deve ser por isso que lá em Hebreus a gente lê que nós agora temos um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Jesus é chamado de príncipe da paz. Embora Jesus tenha falado que ele não veio para trazer paz, mas ele veio para trazer a espada. Já conseguiu entender a confusão que gera na cabeça do crente aí? Jesus veio para trazer a espada e a divisão entre pai e filho e por aí vai, mas ele é chamado de príncipe da paz. E quando ele vai nascer, o anjo fala para Maria que ele vai ser chamado o príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, e por aí vai. A história começa com Abraão. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, por alguma razão, ninguém sabe qual, não está escrito, mas por alguma razão, Abraão achou que Melquisedeque era um cara mais importante que ele. Era como se eu encontrasse com alguém, algum político, alguma celebridade na rua, e sem que eu soubesse quem é essa pessoa, eu chegasse à conclusão, talvez pela maneira que ele se veste, talvez pelas palavras que ele usou, talvez pela postura dele, talvez pela quantidade de gente com ele, carruagens e por aí vai, que ele era mais importante que eu. E como era um costume pagão, já era um costume pagão, honrar as autoridades, as pessoas que eram maiores que você vê isso na história de Abraão, e aí ele resolve dar 10% de tudo que ele tinha ali com ele, porque ele era ambulante, ele era nômade, ele estava de uma terra para outra, Deus tinha prometido para ele que ele ia para um lugar, e aí ele estava a caminho desse lugar, e ele resolveu dar 10% daquilo que ele tinha para Melquisedeque. Por que 10%? Quem mandou? Foi Deus? Não. Saiu da cabeça de Abraão, 10%. Não tem explicação. Quando as pessoas falam assim na igreja, mas o dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Não é o dízimo que eles estão praticando, e nem é o dízimo que Moisés mandou dar, e nem é o dízimo das tribos de Israel, porque os dízimos das tribos de Israel é outra coisa. Abraão, da cabeça dele, do nada, porque ele achou que Melquisedeque era um cara mais importante que ele, resolveu dar 10% para ele. Você pode achar várias outras explicações teológicas,
Essa é só a minha. Você não precisa concordar, mas é para que você entenda por que a gente pratica as coisas que a gente pratica do jeito que a gente pratica aqui na igreja. Quando Abraão fez isso, isso era um princípio. Era um princípio dele. Ele aprendeu de geração em geração com a família, à volta dele, ele aprendeu aquilo. Grava bem isso que eu vou te falar. Era um princípio de Abraão. E tudo que é princípio tende a ser obedecido automaticamente. Tudo que é um princípio tende a ser obedecido automaticamente. Por exemplo, você aprende princípios na sua família. E é bem provável que quando você cresce, ou quando você crescer, você não vai se esquecer desses princípios e vai praticar esses princípios automaticamente. Não é à toa que lá em Provérbios a gente aprende, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que, quando ela cresça, ela não se desvie. É isso. Ensina os princípios, porque o princípio é automático. O que aconteceu? Abraão teve filhos, os filhos de Abraão tiveram filhos, e os filhos dos filhos dos filhos tiveram filhos, gerou a história que a gente conhece, que começa no livro de Êxodo. Teve uma fome, e aí o povo ficou com fome, o povo foi escravizado pelo Egito, e lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Deus resolve chamar um cara chamado Moisés e fala, você, que foi abandonado lá pela sua mãe, lá no rio e tal, papai, você vai libertar o meu povo que foi escravizado. Moisés chega lá, fala com o faraó, rola as pragas todas, não tem como eu te explicar isso tudo agora. E aí, quando eles saem no deserto, Deus já fala para eles, quando vocês chegarem na terra que eu tinha prometido lá para Abraão, vocês vão estabelecer a sociedade de vocês. Vocês vão dividir as terras, e nessa divisão de terras, fulano de tal vai ficar com isso, fulano de tal vai ficar com aquilo, e vocês separem uma tribo aí, a tribo de Levi, que era um dos filhos de José. Se a história estiver ficando complicada, é só você ler Gênesis, você vai entender isso tudo, está bem detalhadinho. E aí essa tribo não vai ter herança nenhuma. Como era uma cultura agrícola, agropecuária, eles não tinham onde plantar, eles não tinham onde criar gado. Então essa tribo de Levi ficou responsável só pelos movimentos do templo. Eles tinham uma tenda no deserto e eles sabiam que quando eles chegassem, eles iam construir um templo e ali eles iam adorar a Deus. E essa tribo de Levi, de algumas milhares de pessoas, ficou responsável pelos afazeres do templo. Então eles faziam os cultos, eles ofereciam os sacrifícios, eles absolviam as pessoas, eles julgavam os casos das tribos de Israel quando tinha algum problema. Era a tribo de Levi. Quando isso foi estabelecido, Deus teve que dar uma apertada no povo, porque o princípio já tinha sido esquecido. Lembra que eu falei tudo que é princípio tende a ser? Vamos ver se vocês aprenderam. Tudo que é princípio tende a ser? Não aprenderam ainda não. Tudo que é princípio tende a ser? Não aprenderam ainda não. Tudo que é princípio tende a ser obedecido. Vocês estão com sono? Se quiser, a gente pode ir domingo que vem, pô. Tudo que é princípio tende a ser obedecido. Eles tinham esquecido aquilo. E aí, porque eles tinham esquecido, Deus precisou apertar eles e transformou aquilo que era um princípio numa lei. E aí eles foram obrigados a trazer 10% da produção deles para os levitas, para que eles tivessem comida. Virou uma lei. E essa história vai se passando ao longo do Antigo Testamento inteiro. A partir de Êxodos até o último profeta, aquilo vira uma lei. E aí a gente tem vários episódios no Antigo Testamento onde essa lei é meio quebrada. As coisas não estão funcionando do jeito que era para funcionar. Quando chega na parte mais famosa que fala sobre dízimo, que é qual? Quem sabe a parte mais famosa no Antigo Testamento sobre dízimo? Malaquias, capítulo 3, versículo 10, certo? Aí Deus está falando que nós estávamos roubando ele. Olha que interessante. Deus fala, vocês estão me oferecendo um sacrifício tudo torto, os bichos que vocês estão trazendo estão tudo manco, eu não estou gostando desse sacrifício, porque vocês não dão esses bezerros aí nem para a festa de churrasco que vocês fazem, e aí vocês estão trazendo aqui. Aí vocês acham que eu aqui, Deus, poderoso, bonitão, perfeito, vou perdoar o pecado de vocês, que esse bezerro manco aí, não vou. E vou falar mais, além da sacanagem que vocês estão fazendo com o sacrifício, vocês estão me roubando. Aí os caras, como assim Deus, estão me roubando? Vocês estão me roubando, pô. Era para vocês darem o dízimo, que aí na verdade não é 10%, todo mundo acha que é 10%, dava mais ou menos 23% daquilo que eles escolhiam, porque eles tinham 3 dízimos naquela época, era 10% da colheita, era outros 10% que era para trazer para os levitas, que era para distribuir para quem não tinha, e era um dízimo que tinha que trazer de 3 em 3 anos nos festivais que ele tinha. Então dava uns 23% por ano. Aquilo ali virou lei, e eles estavam quebrando. Do mesmo jeito que o princípio tende a ser obedecido, tudo que é lei
tende a ser quebrado. Não existe nenhuma lei boa. Não existe. Você pode procurar em qualquer código penal, você nunca vai achar uma lei que te dá recompensa. Tipo, você tirou sua carteira de motorista, você dirigiu 20 anos, aí o governo te manda um cheque de R$1.000. Parabéns, você nunca tomou uma multa. Não existe isso. A lei não recompensa ninguém. Tanto que Paulo fala isso quando ele escreve sobre a lei em Romanos, capítulo 4, capítulo 5. A lei só serve para mostrar o que está errado. Exemplo prático. Para que tem sinal vermelho? Para parar. Se não tivesse sinal vermelho, o que a gente ia fazer? Ia passar. Porque nós estamos sempre com pressa e a minha vida é sempre mais importante que a vida do outro. Eu estou atrasado, ele que se dane para lá, ele que chega atrasado, porque eu preciso chegar na hora. Eu ia passar o cruzamento, ia dar acidente, porque nós não somos educados por natureza. E aí, por isso, a gente precisa de lei, põe um sinal vermelho. Se não tivesse, embora a maioria das pessoas não concorde com estacionamento rotativo, nem eu sou um deles, mas se não tivesse estacionamento rotativo, o que a gente ia fazer? Ia chegar lá e deixar o carro na rua o dia inteiro. A gente ia acabar ficando folgado. Vou reforçar aqui para você não brigar comigo na hora que acabar o culto. Eu também sou contra, mas é a lei. A lei funciona dessa maneira. Toda lei tende a ser quebrada. A gente está sempre assim. Tem um amigo nosso que ele diz o seguinte: a gente vive sempre na beirada, perguntando para Deus quão longe eu posso ir sem cair do penhasco. Aí a gente fica andando aqui na beiradinha assim, ó. A gente fica brincando com o pecado o tempo todo. Vamos ver quão perto eu posso chegar daquela menina sem pecar. Vamos ver quanto de imposto eu posso sonegar sem ninguém ver. A gente acha que Deus não está vendo, né? Vamos ver quanta cagada que eu posso fazer até, assim, no limite de dar ruim, aí eu paro. A gente vive assim, com adrenalina, né? Porque é lei. E tudo que é lei tende a ser quebrado. Isso se passou no Antigo Testamento inteiro. Se você tiver curiosidade, faça esse exercício e leia na sua casa. Você vai ver isso várias vezes acontecendo. Até que chega no tempo de Jesus. Quando chega no tempo de Jesus, aquilo que começou como princípio se tornou lei, virou um imposto. Tanto que quando Jesus chega no templo com Pedro, quem conhece essa história? Que Jesus manda ele pegar uma moeda na boca do peixe. Conhece essa história, não? Quem conhece essa história? Levanta a mão assim para ver. Metade da igreja. Então, a outra metade não conhece. O que aconteceu? Jesus estava passeando, chegou em Jerusalém. Quando ele chegou lá no templo, para participar do templo, como era costume dele, participar do culto, o povo na porta, os diáconos, igual o Bernardo e os meninos que estão ali na porta, em pé assim, ó. Na hora que eles passaram, ele falou assim: vocês vão pagar o imposto, não? Tipo, tinha que pagar para entrar no templo. Era o imposto de César, 2 dracmas. Vocês não vão pagar, não? Aí Jesus responde com aquela frase famosa: dá a César, que é de César, dá a Deus, que é de Deus. Vai lá, manda Pedro pegar um peixe, tira uma moeda, meio David Copperfield, faz uma mágica, sai uma moeda de dentro do peixe, paga o imposto, ele entra no templo. Aquilo que era princípio, que tende a ser obedecido, que virou lei, que tende a ser desobedecido, virou agora imposto. E tudo que é imposto tende a ser sonegado. A maioria das pessoas está sempre procurando um jeito de sonegar o imposto sem ficar com problema. Porque ninguém gosta de pagar imposto. Sabe por que a gente não gosta de pagar imposto? Porque a gente não tem controle. Ele sai da fonte. O governo tira da gente sem eu ter escolha. Antes de eu receber, ele já tirou. A gente devia fazer isso com a igreja. Não é que a igreja está assim hoje? Para quem já pegou a piada, vai entender. Mas o melhor sistema de captação de renda é assim: tira da fonte. Primeira coisa, virou um imposto. E tudo que é imposto tende a ser sonegado. Quando Jesus chegou e inaugurou o ministério dele, inaugurou o reino, no que se trata de finanças, eu creio que Jesus inaugurou uma nova era. Do mesmo jeito que ele inaugurou uma nova aliança. Que a lei acabou, que todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Jesus começou de novo. Ele deu um princípio novo. O próprio Jesus se entregou. E aí a gente lê que ele, que era rico, se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Então Jesus se entregou, ele deu tudo. Quando se trata de finanças, eu acredito que só podem existir 2 cenários. Ou Jesus não está nem aí para aquilo que você faz com o seu dinheiro, ou ele gostaria que você desse todo o seu dinheiro. Só tem esses 2 cenários. Não tem meio termo, pelo menos o que eu consigo entender de Jesus. Ou Jesus está nem aí para o seu dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, ou Jesus mandou você dar todo o seu dinheiro. Na minha opinião, eu fico com Jesus mandou você dar todo o seu dinheiro. Por quê? Quando o jovem rico chegou para conversar com Jesus, a gente falou isso aqui semana passada, quem lembra? Falamos aqui semana passada. Como é que faz para herdar a vida eterna? Obedeça os mandamentos, lei. Isso eu já faço.
que falta para ser perfeito? Dá tudo que você tem, vende, dá o dinheiro para os pobres, aí você vem e me segue. Então, eu acho que Jesus mandou a gente dar tudo. E aí Jesus começou o reino dele. E, de fato, o começo da igreja foi assim. Se você ler Atos capítulo 2, que é o texto que a gente se espelha, que a gente quer ser essa igreja aqui, a gente vem falando para as pessoas, se você quiser ser igreja conosco, prepare sua carteira, porque você vai ficar pobre. Porque nós vamos pegar todo o seu dinheiro. Porque essa é a igreja que a gente quer ser. Eu não vou te pedir 10%. Pedir 10%, eu estou dando tiro no meu pé. Eu vou pedir todo o seu dinheiro. Isso é o que Jesus mandou fazer. Amém? Semana que vem nossa reunião vai ter 5 pessoas, mas enfim. Como que a gente sabe disso? Atos capítulo 2, você vê que Deus ia trazendo as pessoas que iam sendo salvas, e é só você folhear sua Bíblia um pouquinho, logo no capítulo 4, você vê que ninguém tinha falta de nada no meio deles, e que eles vendiam as propriedades, e eles davam tudo que eles tinham no pé dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam entre eles para que ninguém tivesse necessidade. Essa era a igreja de Jesus. Só que não demorou muito tempo. Morreu Jesus, ressuscitou Jesus. Morreu os discípulos, ninguém ressuscitou. E aí, continuou a história se passando. A história se repetiu. Jesus estabeleceu um princípio. O princípio de Abraão foi 10%. O princípio de Jesus foi 100%. Logo depois de Abraão, aquilo virou lei. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Passaram-se 200 e poucos anos, 300 anos, a igreja se tornou parte do Estado. E a contribuição para com a igreja se tornou lei. E aí, como era uma religião do Estado, aquilo era lei. E aí a gente volta à história, tudo que é lei tende a ser desobedecido. A gente passou a desobedecer, e aí nós, com toda a nossa astúcia, ao longo de milhares de anos, mais ou menos 1.500 anos, desde antes da primeira reforma dos católicos, que as freiras fugiram dos conventos, desde aquela época a gente está tentando inventar uma maneira nova de tirar o dinheiro das pessoas e levar vantagem em cima das pessoas. Dentro da igreja, funciona assim na maioria dos casos. Desde aquela época, nós estamos tentando achar um jeito de fazer com que a igreja encha de dinheiro e as pessoas venham de ônibus para a igreja passando necessidade em casa, mas o clero da igreja está com carro importado e casa nova. Isso é muito tempo atrás. Sempre foi assim, não mudou e muito provavelmente vai continuar sendo assim. Virou um imposto. Para você que veio de igreja e que tem histórico com igreja, você já deve ter ouvido algum pastor pregar que o dízimo é a primeira coisa que você tira quando você recebe. Amém ou não? Nossa, eu falei amém ou não? Meu Deus. Eu tinha prometido para mim que eu nunca ia falar isso, cara. Saiu sem querer. Saiu sem querer, desculpa. Isso é uma igreja para quem não gosta de igreja. Esse negócio de amém e não amém é coisa de crente. Foi mal, saiu sem querer. É assembleia dentro de mim, não morre de jeito nenhum. Você sai da assembleia, mas a assembleia não sai dentro de você. Mas enfim, onde você estava mesmo? Me perdi. Não amém não. Dízimo a primeira parte. Boa, é isso aí, dízimo a primeira parte. Qual que é a ideia? A maioria das pessoas já ouviu alguém falar para eles que o dízimo você tira primeiro. O que você tira primeiro, sem ter escolha? É imposto. E aí o que a gente faz? Vamos ser sinceros, a maioria de nós não dá dízimo. A maioria de nós não dá dízimo. Isso é comprovado cientificamente, e eu não estou inventando estatística de novo. Isso aí é estudo do Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, que faz pesquisa só com crente. A maioria das igrejas, se tem 100 pessoas na igreja, entre 20 e 30 contribuem. É 30% da igreja, no máximo, que participa financeiramente das obrigações da igreja. E dentro desses 30%, a contribuição médica é de 3 a 5% da renda. Não é 10%. Dentro dos 30% que contribuem, ou seja, de cada 100 pessoas, 30 participam, esses 30 não dão 10% da renda deles. Eles dão entre 3% e 5%. O país mais generoso financeiramente, quando se trata de caridade, de instituições de caridade, ONGs e igrejas, é os Estados Unidos. Já foi provado pelas estatísticas, as últimas pesquisas que eles fizeram, se eu não me engano, é de 2014 ou 2013, que os americanos dão 2% da renda deles, se juntar todas as obras de caridade que eles fazem. E é o país mais generoso do mundo entre os crentes. 2%. Então a gente não dá dízimo. A verdade é essa. A gente não dá dízimo, ninguém dá dízimo. E quando dá dízimo também é forçado, e a gente não gosta. E aí a gente aprende outra balela. A gente aprende que a gente pode negociar com Deus. E aí, Deus, eu te dei a sua parte. Agora você tem que me honrar e me dar a minha.
A gente aprende isso na igreja. A gente aprende a tratar Deus como um garçom. É para garçom que a gente dá 10% e manda ele trazer o que a gente quer. Garçom que funciona assim. Deus não funciona assim. O garçom na história entre Deus e o ser humano somos nós. Nós é que somos os garçons. É a palavra diácono na Bíblia. Diácono significa servo, o que serve. Literalmente, o garçom. Nós somos os garçons. Nós somos os dispenseiros da graça de Deus. Não é Deus. Deus não te deve nada, Deus não tem que te pagar nada e Deus não tem obrigação nenhuma contigo. Nenhuma. Deus não tem obrigação de te fazer feliz. Deus não tem obrigação de sarar nada em você. Deus não tem obrigação de te curar. Deus não tem obrigação de obedecer a nossa voz, porque nós não somos Deus. Nós somos criaturas de Deus com uma honra, um privilégio incomparável de sermos chamados filhos dele. Só isso. Você precisa sair daqui bem consciente de quem é você. Sabe aquela conversa? Ponha-se no seu lugar? É isso. Põe-se no seu lugar. Ah, mas Deus me salvou. Eu sei, amém. Comemora quando você chegar no céu. Enquanto você está aqui, cuide para que você não caia. Isso é a recomendação. Ah, mas é a história de perde e não perde salvação. Aí a gente discute isso aí outro dia. Mas o fato é que a recomendação que a gente tem é para a gente se cuidar. Então aquilo que era lei, aquilo que era princípio virou lei, virou imposto. A igreja repetiu a mesma coisa. Nós estamos vivendo a mesma fase. Virou um imposto, sai primeiro da renda, a gente aprende a negociar com Deus, e a gente aprende a... Quantas vezes eu já não vi na igreja pastores usando Malaquias 3,10? Irmãos, chegou a hora da oferta. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu. Já ouviu isso? Para quem que era esse texto? Certamente não era para você. Esse texto não é para nós. Esse texto é para aquele povo que não tinha como plantar nem trabalhar e que necessitava das ofertas das outras tribos. Era para os israelitas. Em momento nenhum, Deus pediu dízimo para nenhuma das outras nações, a não ser para Israel. Porque Israel tinha um sistema teocrático, diferente do sistema que nós vivemos. Esse texto não é para nós. Tudo isso aí aconteceu dessa maneira, e eu acredito que no meio desse embolorô todo, logo depois da ressurreição de Jesus, apareceu um cara na história chamado Paulo, e ele teve uma revelação nova, e é essa revelação que nós vamos ler agora. E aí, ao ler, eu espero que você entenda automaticamente como nós resolvemos praticar a vida financeira dentro da igreja. Se você não entender, eu vou tentar te explicar com poucas palavras. 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Nós vamos ler os dois capítulos. Se você estava com sono, é agora que você dorme. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu não vou ler ele inteiro. Eu vou lendo aos poucos, e aí vou fazendo alguns comentários, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque aqui no meu eu tirei os versículos para facilitar, mas você vai acompanhando aí. 2 Coríntios, capítulo 8, diz o seguinte, desde o começo. Agora, irmãos, Paulo falando para a igreja na cidade de Corinto, ou Corinto, sei lá como é que era o nome. Paulo falando para essa igreja que estava recebendo essa carta dele, provavelmente era a terceira ou quarta carta que Paulo mandou, e essa carta que ele manda foi depois de um certo insulto que ele recebeu, porque Paulo tinha investido nessa igreja, tinha pregado para eles, tinha estado com eles, e aí os caras não queriam receber Paulo mais. Falaram, não, você prega muito mal. Agora nós vamos ouvir só os pregadores da moda, e aí Paulo chama eles de superapóstolos, e aí eles falam assim, se você quiser vir aqui, você traz uma carta de recomendação do seu pastor, por favor. Aí Paulo fica, tá beleza, então eu vou escrever para vocês. Aí ele escreve vários puxões de orelha, tem uma hora que ele fala assim, agora eu preciso de carta de recomendação, vocês são a minha carta. E aí cai aquela ficha, mas enfim, nessa parte aqui, ele fala sobre dinheiro. Isso aqui, segundo a maioria dos teólogos respeitados, e aí você precisa diferenciar teólogo respeitado de metido a teólogo. A maioria dos teólogos respeitados, eles acreditam que 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, é a melhor descrição de como operar com dinheiro na igreja dos nossos tempos. 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 8 e capítulo 9. Vamos lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação,
a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O primeiro comentário vai ficar por aqui. Presta bem atenção no que ele fala. Nós queremos que vocês tenham conhecimento da graça de Deus. Uma das manifestações da graça de Deus é como você opera com o seu dinheiro. A maneira com a qual você usa o seu dinheiro na sua vida, tanto na vida da igreja, quanto na sua vida, no seu casamento, nas suas planilhas, no seu planejamento, no cuidado que você tem com a sua família. A maneira que você opera o seu dinheiro demonstra o seu conhecimento da graça de Deus. Da onde você tirou isso, Pedro? Não sou eu que estou falando, não. Um cara chamado Wayne Grudem. Você pode procurar a teologia sistemática dele lá. A gente vai ter um curso de teologia aqui para você fazer também. É ele que diz isso daí e vários outros teólogos respeitados. Da onde que vem isso? Da simples ideia que Jesus fala, não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher um. Então, a maneira que você usa o dinheiro e não deixa o dinheiro te usar, demonstra o seu conhecimento da graça. E aí ele diz, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, Paulo está falando para a igreja em Corinto sobre uma outra igreja. É como se eu estivesse falando para vocês assim, pessoal da capela, vocês precisam entender o que Deus fez lá naquela outra igreja lá, cara. Ó, coisa de louco, os caras lá entenderam a graça. E aí eu venho e trago um testemunho para vocês. E aí o testemunho deles é, no meio da mais severa tribulação e grande alegria, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria se manifestou com extrema pobreza e transbordaram em rica generosidade. Não faz sentido nenhum isso aqui. Se você parar para pensar, não faz sentido nenhum. Os caras da Macedônia, eles estavam passando uma situação tão ruim de perseguição do Império Romano. Alguns perderam as casas deles. Se você ler história, Flávio José, por aí vai, eles perderam casa, perderam bens, perderam tudo. Eles estavam miseráveis. Não era pobre, não. Miserável, de morar na rua, debaixo do viaduto. Essa era a situação da igreja de Macedônia. Aí Paulo estava precisando levar um dinheiro para a igreja de Jerusalém, que era uma igreja rica. Se você não pegou a ideia, tem uma mensagem nossa aqui, a igreja de Jerusalém, a igreja da Antioquia e a igreja de Bereia. Interessante você ver essa diferença. Pode procurar lá no YouTube, você vai achar. Os caras eram pobres, e aí no meio dessa pobreza, no meio da aflição, no meio da perseguição, eles insistiram com Paulo para que eles pudessem, pelo amor de Deus, participar da contribuição financeira que Paulo ia levar para os caras ricos, para a igreja em Jerusalém, que também estava sendo perseguida, mas para a igreja em Jerusalém. Olha que interessante. E eles transbordaram com uma alegria muito grande e em rica generosidade. Uma característica de todo cristão é generosidade. Eu já falei aqui uma vez já, não existe cristão avarento. Quem se converteu se torna generoso. Quem não se tornou generoso não se converteu ainda. Não existe cristão avarento. Não tem. Você fala assim, aquele cara é crente, mas é avarento, contribui com nada. Não é crente, não entendeu nada. E aí ele continua. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, olha que interessante, eles deram o que podiam, tem muita gente que fala para mim assim, pô cara, esse mês eu estou apertado. Entendeu nada. E lembre que eu estou falando aqui não é para te convencer de nada não, estou só lendo o texto e te mostrando o que o texto está querendo te dizer, não sou eu. Esse mês eu estou apertado. Entendeu nada. Entendeu nada. Você está apertado porque ou tem mais conta do que dinheiro, aí a solução é prática, não precisa de oração, você precisa arrumar outro trabalho ou fazer menos conta. Simples. Segredo da prosperidade financeira, vamos ficar neopentecostal agora por 10 segundos. Sabe qual é o segredo da prosperidade financeira na sua vida? Gastar menos que você ganha. Simples. Se você gastar menos que você ganha, você vai ficar rico. Um dia você chega lá. Rico. Porque o que é ser rico? É ter mais do que você precisa. Se você ganha 3 e gasta 2, você é rico. Eu conheço muita gente rica que ganha 3 mil reais por mês. Pegou a ideia, não? É simples. Não precisa orar para ficar rico. Deus não precisa se envolver para você ficar rico. É só você ser inteligente. Parar de gastar. Cancelar os cartões de crédito. Né, Pedro? Fala, Deus. Pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e além do que eles podiam. E olha que interessante. Por iniciativa própria. Por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos.
por iniciativa própria. Se precisa pedir, já está errado. Se precisa ter momento de oferta no culto, já está errado. Biblicamente falando, sou eu não. Isso aqui, ó, 2 Coríntios. Se precisa pedir, já está errado. Nós vamos cantar uma música enquanto você dá oferta. É para amolecer o seu coração, para você tirar dinheiro da sua carteira. Momento de oferta, se tiver momento de oferta, era para ser o momento mais sóbrio possível. Por quê? Porque você demonstra o conhecimento da graça de Deus. Você adora a Deus com a sua oferta. Então ninguém adora a Deus em transe. Ninguém adora a Deus chapado. Não existe isso. Vamos chapar. Agora no meio dos crentes, vamos chapar. Que chapar, rapaz? Quem chapa é quem bebe, cheira cocaína, fuma maconha. Esses que ficam chapados. Nós ficamos conscientes. Porque o culto é racional. Paulo fala, irmãos, olha como é que Paulo fala para os romanos. Irmãos, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 12. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, eu imploro vocês que vocês prestem um culto racional. Não tem racional não, gente. Eu até gosto. Eu gosto. É igual estacionamento. Estacionamento, a gente falando aqui, o negócio é... Eu sou contra estacionamento, mas é lei. Me põe dentro da Assembleia para você ver se não sai rodando também. Eu saio. Eu amo aquilo lá, cara. Eu amo aquilo lá. Não tem nada de racional. Entendeu? Não nessas manifestações, né? É lógico que a gente precisa também discernir. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui. Os dons do Espírito Santo. É importante a igreja saber sobre os dons do Espírito Santo. É importante a gente saber que os dons continuam se manifestando, que é para a nossa edificação. Então, você vê uma manifestação do Espírito Santo, se você saiu daqui bolado, ou você não se converteu, porque realmente escandaliza as pessoas que não são convertidas, ou você não entendeu, porque as manifestações do Espírito Santo é para a nossa edificação, é para a edificação da igreja, é para o nosso bem. Então, eles estão por aí, né? Por isso que eu estou falando, eu gosto, mas vamos fazer o negócio direito, né? Se é para rodar, vamos rodar direito. Então, vamos lá. Eles insistiram por conta própria, ou seja, se tem que pedir, já está errado. Vou acelerar. E não somente fizeram o que esperávamos, mas eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vale fazer essa ressalva aqui para você. Olha o que aconteceu com os caras. Não só eles separaram o dinheiro deles, que eles não tinham, que eles insistiram, mas a primeira coisa que eles fizeram é o seguinte: Senhor, estou aqui. Se você quiser fazer, eu estou aí. Se quiser fazer comigo, com a minha vida, eu estou aí. Eu me entrego primeiro para o Senhor e depois para a igreja. Os caras chegaram para os apóstolos e falaram assim: Paulo, o que você quer fazer, mano? Se você quiser, eu estou aí. Pau para toda obra. Eu me lembro que alguns meses atrás eu recebi um vídeo de um amigo que foi fazer missão na África e a missão deles era construir um templo para eles lá. No meio do deserto, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Ficava a pelo menos 5 milhas da aldeia mais próxima, o lugar onde eles conseguiram comprar um terreno, que os terroristas deixaram eles comprar um terreno lá. Compraram o terreno para fazer igreja. Tinha mais de 50 homens fazendo igreja lá. Eles saíam de casa de manhã andando a pé, carregando lajota, a pé. Passaram meses. Os caras passaram, escuta bem o que eu estou te falando. Os caras passaram meses carregando lajota para o terreno, para que quando a equipe brasileira chegasse, as lajotas já estivessem lá. E aí todos os dias eles saíam de manhã, caminhando, de madrugada, de noite, para chegar lá cedo. E enquanto eles estavam lá, não tinha almoço, porque não tem nada próximo. Lembra aquela passagem que os caras chegam para Jesus e falam: Jesus, o povo está com fome, dá de comer para eles. Aí Jesus fala: dá vocês. Né? Mas não tem nada aqui, Jesus. Era aquilo ali. E lá nessa história que o cara me mandou, não apareceu nenhum moleque com 5 pães e 2 peixes. Dias. A única coisa que os caras faziam era água. Porque as mulheres saíam atrás dos homens com um balde de água na cabeça e andavam até o lugar da obra, passavam o dia inteiro ali e alguns dormiam ali para não precisar caminhar no dia seguinte. As mulheres voltavam para trazer água. Isso aconteceu por semanas para eles construírem um templo. Mais de 50 homens. Aí aqui, estou reduzindo ao ridículo, tá, gente? Isso aqui não é obra de Deus, isso aqui é obra nossa. Eu estou reduzindo ao ridículo. Aqui, a gente fala para botar uma telha ali, ó. Parece 3, 4. Mais uma ressalva como eu fiz no começo aqui. Isso aqui não é um desabafo. Não estou chateado com você. Eu já entendi a minha posição no reino, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Sou burro de carregamento, tenho que carregar. Já entendi. Mas é o que acontece, é a realidade. Essa igreja aqui, eles falaram o seguinte: Paulo, está aqui nosso dinheiro, eu me entreguei para Deus, e se você precisar de mim, eu estou aí, só falar. Essa era a igreja que Paulo trazia o testemunho. Continuando.
Assim, nós recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Isso aqui é um tabu. Olha o que Paulo fala, ó, vocês são bons de fé, vocês são bons de palavra, vocês são bons de comunhão, vocês são bons de louvor, a igreja de vocês é top, a parede é preta, tem ar-condicionado, tem lâmpada, tem estacionamento, tem trabalho para as crianças, tem tudo, mas vocês são pão duro, pô. Vocês não entenderam nada. Estou falando para vocês não, eu estou reproduzindo Paulo. É Paulo falando com a igreja. Vocês têm tudo, vocês são bons pra caramba, vocês são bichão, como diz Daniel, são bichão então. Todo mundo aí íntimo com Jesus. Faz um culto de oração, todo mundo de joelho. Mas não tira um centavo da carteira. Não entenderam nada. Então, já que vocês são bons nisso tudo aí, então sejam bons também na oferta. Oferta generosa. A gente está lidando com uma galera que a gente vai fazer uma conferência aqui em outubro. Aí a gente manda convite para as pessoas. E aí as pessoas falam assim, preenche esse formulário aqui assim, assim, assado. E as condições são essas. Paga passagem, paga isso, paga aquilo, justo. O cara vai sair de lá. Beleza. E uma oferta generosa. Aí eu ensinei o Bernardo a falar o seguinte, responde um e-mail falando assim, quanto é a oferta generosa? Aí os caras respondem, é 2.000. Falei, mãe, como é que você mede generosidade? A gente vai chegar aqui, tá? Vai estar escrito aqui, você vai entender já que eu estou falando isso. Continua o texto aí, que é autoexplicativo. Não lhe estou dando uma ordem. Olha que interessante, irmãos, entendam isso. Tudo isso que eu estou falando aqui não é uma ordem. Se você quiser dar, bem. Se você não quiser dar, amém. Ninguém vai ficar chateado com você, não. Porque não é uma ordem. Pegou, não? Não é uma ordem. Dá quem quer. Aí ele continua. Mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. A gente já leu isso daqui. Este é o meu conselho. Este é o meu conselho para vocês. Convém que vocês contribuam. Vamos lá. Vamos reduzir para o ridículo de novo aqui. Você paga luz na sua casa? Sim ou não? Se você não responder, eu vou começar com amém ou não amém. Hein? Você paga luz, sim ou não? Sim. Você paga água, sim ou não? Você paga aluguel? Metade da igreja já saiu do aluguel, glória a Deus, não está na casa própria. Show. O que te faz crer que a igreja não tem luz, água e aluguel? Tem luz, água e aluguel aqui, pô. Tem que pagar. Tem que pagar. E não sou eu que tenho que pagar, não. Porque a igreja não é minha. A igreja é sua. Então é você que tem que pagar. Junto comigo. Sim ou não? Porque nós somos a igreja. Vocês estão rindo, gente? Estou falando o que o Paulo falou. É isso aí. A igreja, nós somos a igreja. O corpo de Cristo é isso aqui. Ó. Só que existe uma diferença entre a igreja mística e a igreja local. Nós estamos aqui como uma igreja local. A gente se reúne aqui todo domingo. Para quê? Se você não entendeu por que a gente pede dinheiro, você vai entender agora. Porque aqui é um ponto de pregação. Olha a Assembleia de mim, tá vendo? Isso aqui é um ponto de pregação. O que é um ponto de pregação? É onde as pessoas vão para ouvir o evangelho. E se você entendeu a missão de Deus na terra, de ir ao encontro do homem, você vai bancar a missão. Por quê? Esse negócio eu não gosta de igreja, eu não gosto de instituição. Ninguém, quando está na pior, na bad, de overdose, cuspindo branco, cocaína na boca, fala assim, vou lá na célula da casa do irmão lá, que ele vai me ajudar. Ninguém vai. O que ele fala? Eu preciso de uma igreja. Na nossa sociedade, por mais errado que isso seja, a igreja é essas 4 paredes aqui. E a pessoa vai falar, eu preciso ir na igreja. A gente recebe visita dos moradores aqui da rua aqui porque eles viram uma igreja. Se fosse uma reunião na casa, eles não iam. Então, quando a gente se reúne aqui, isso aqui não tem nada de espiritual, gente. Isso aqui é estratégico. E se você entendeu a estratégia de Deus na terra, você vai pagar. Porque tem conta, igual na sua casa. Este é o meu conselho, que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros a fazerem isso, e não somente contribuir, mas também a propor esse plano. E aí, Paulo falando dos Coríntios. Né? Agora, completem a boa obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque, olha que interessante, se há prontidão, a contribuição é aceitável. Ou seja, se você quiser dar, eu aceito. É a maior cara de pau. Se você fala assim, vou te dar R$1.000 para você ajudar na obra aí. Amém, eu aceito. Se você não quiser dar, eu aceito também. É assim, tranquilo, ninguém vai ficar chateado com você. Aonde há prontidão,
a contribuição é aceitável de acordo com o quê? O que está escrito aí? De acordo com o que alguém tem. E não de acordo com aquilo que ele não tem. É aquele lance, o cara que fala assim, quando eu arrumar um emprego, mas você vai ver, aí eu vou contribuir, rapaz. Aí, na hora que eu arrumar, que Deus me abençoar, aí eu vou contribuir. A gente faz isso. Ou, vou continuar o texto aqui para vocês entenderem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados. Entenderam aqui não? O meu desejo não é que você dê muito para que outro dê pouco. O nosso desejo é que haja igualdade. Essa palavra igualdade, na verdade, ela quer dizer equalização. Equalização. O que é equalização? Para você ter um som bom, às vezes tem que ter mais grave do que agudo. Então, alguns dão mais e outros dão menos. Isso se equaliza, se equilibra. É a ideia de um equilíbrio. No presente momento, a fartura de vocês vai suprir a necessidade deles, para que um dia a fartura deles supra a sua necessidade. E aí ele repete um versículo antigo. O que ele está usando aqui? Quando ele fala essa palavra igualdade, isso aqui é explícito. Ele não está falando de 10%. Paulo não está falando de 10%. Aonde tem dízimo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Deixa bem gravado isso daqui. Esse é o clipe que você vai cortar na internet e você mandar para todos os seus amigos no WhatsApp. Aonde tem dízimo no Novo Testamento? Em lugar nenhum. Nenhum. No Novo Testamento não tem dízimo. Mas em Mateus 23, 23? O Novo Testamento começa em Atos. Porque testamento a pessoa precisa morrer para ele valer. Então Mateus não é o Novo Testamento. Mateus é o Antigo Testamento. Está errado na sua Bíblia, colocar errado na sua Bíblia. O Novo Testamento começa em Atos. A partir de Atos, não tem dízimo. E quando Jesus fala com os fariseus, ele está rebatendo uma prática judaica, que também não tem nada a ver com o dízimo que a gente pratica hoje. Não tem dízimo. O que tem no Novo Testamento? Tem contribuição voluntária. Ou de 100%, ou quando a gente está vendo aqui em 2 Coríntios, que você vai entender já já o que é. Não existe dízimo no Novo Testamento. Alguns pastores falam para mim assim, a gente usa o dízimo como uma regra equalizadora. É porque são todos medíocres. A régua equalizadora de 10% é mediocridade. Que a gente olha para Deus e fala assim, Deus, nós vamos falar com o seu povo aqui na terra, que nós vamos todo mundo dar 10%. Aí o irmão que ganha um salário mínimo tem dificuldade de dar R$70, porque é difícil para conviver com R$900. O irmão que ganha um salário mínimo não tem condição de dar dízimo. Posso falar um negócio? Na lógica humana, eu como seu pastor, na lógica humana, se você ganha um salário mínimo, eu falo para você, não dê nada na igreja, pague suas contas e alimente sua família. Não tem porquê. O que eu vou fazer com seus R$90? Nada. Nada. Paga nem a luz da igreja. Seus R$90. Estou desprezando a sua oferta? De maneira nenhuma. Estou te encorajando, porque hoje a minha oferta, que é maior do que os seus R$90, eu não estou falando isso para me gabar, porque tem muita gente aqui que dá mais de R$90, vai cobrir a sua necessidade. Como no mês de janeiro a gente fez. O irmão tinha necessidade de fazer obra na casa dele, nós contribuímos para pagar a oferta dele. É assim que funciona. Então, se você ganha um salário mínimo, na nossa igreja aqui, se você ganha um salário mínimo, que em Volta Redonda é difícil de viver com um salário mínimo, eu quero te encorajar. Agora, se você quiser dar assim mesmo, desde que você não faça irresponsabilidade com sua família, tranquilo. Mas o meu conselho para você é, retenha tudo que você tem, pague suas contas, arrume um emprego melhor, ou arrume um trabalho melhor, arrume um segundo trabalho, aí você oferta. Porque é mais importante para mim ver a sua saúde financeira e a sua família bem, do que as contas da igreja paga. Se a igreja não puder pagar contas, sabe o que eu faço com a igreja? Eu fecho. Mas se você não puder pagar as contas da sua casa, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão passar fome, e eu não quero esse peso nas minhas costas, e eu não quero que você carregue esse peso. O dízimo que você dá não pode ser peso. É uma oferta de alegria e generosa. Amém? Então, beleza. Eu estava falando da régua dos 10%. Se você quiser criar uma régua, fala assim, nós vamos igualar. O que você tem que fazer? Todo mundo dá tudo. Para os pastores que falam 10% é um princípio regulador. Então, vamos regular com 100%. Todo mundo dá tudo. O irmão que ganha 10 mil traz 10 mil no altar da sua igreja. O irmão que ganha 5 mil traz 5 mil no altar da sua igreja. O irmão que ganha 500 traz 500 no altar da sua igreja. Você junta todo mundo, todo final de mês, e fala, quanto você precisa, Cássio? Eu preciso de 3, toma 3. Quanto você precisa, Ulisses? Eu preciso de tanto. E na hora que estiver acabando o dinheiro, você ora, ajoelha, pede para Deus dobrar aquele dinheiro, aí você vai no ir, quanto você precisa? Tanto. E assim vai. Se for para criar princípio regulador, tem que ser assim. Porque qualquer outro princípio regulador é falhado. Não funciona. Deus olha para nós e deve rir. Estou de sacanagem comigo que vocês estão regulando com 10%. Não é possível. Vocês não entenderam nada.
Vocês não entenderam a minha missão, vocês não entenderam o que eu vim fazer. Vocês não entenderam por que eu matei meu filho na cruz por causa de vocês. Por causa de 10%? Joga essa bosta no lixo. Deve ser isso que Deus pensa. Joga isso no lixo. O que eu vou fazer com seus 10%, rapaz? É melhor 90% abençoado que 100% amaldiçoado. E Deus está preocupado com o seu dízimo, com a maldição do seu dinheiro, rapaz. Não fala assim na igreja? Esquece isso, cara. Deus está nem aí para isso que você está fazendo. Deus está preocupado com o seu coração. Onde está seu coração? Você entendeu o que ele veio fazer aqui? Você entendeu o sacrifício dele? Entendi. Então essas coisas ficam fácil. Fica até ridículo falar dessas coisas. Quando você entende. E aí ele continua. Um trecho grande, agora eu vou ler direto aqui. Eu agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês. E pelo entusiasmo que vocês deram com iniciativa própria. Com ele, nós estamos enviando um irmão que é recomendado por todas as igrejas, pelo seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas e por aí vai. Aí, num pedaço aqui para frente, quase acabando o capítulo 8, ele fala o seguinte: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Você sabe por que eu prego sobre dinheiro desse jeito, quando eu prego? Porque eu quase nunca prego. Aí, de vez em quando, eu resolvo falar sobre dinheiro. Você sabe por que eu falo sobre dinheiro desse jeito? Que eu fico bravo, que eu suo, que eu tento falar o máximo, que eu estou tentando fazer a coisa certa perante a Deus e aos homens. A última coisa que eu quero é ter que responder para você onde foi o dinheiro da igreja. Eu nem encosto no dinheiro da igreja, eu não quero nem saber onde vai o dinheiro da igreja. Na verdade, eu gasto mais dinheiro da igreja que tudo. Na hora que vai fazer as coisas, eu saio gastando. Se tem para pagar bem, se não tem, amém. Eu não estou nem aí para o dinheiro da igreja, eu não estou nem aí para o seu dinheiro. Você sabe que essa semana, você sabe o que eu fiz? Eu vou te falar o que eu fiz. Eu juntei uns amigos que não estão nem aqui, estão fora do país, para ver se eles pagam o meu salário, que eu não quero receber da igreja mais. Eu cansei de receber salário da igreja, porque eu não sou seu empregado. Vocês acham que eu sou seu empregado. A maioria das pessoas acha que o pastor é empregado da igreja. Eu não sou seu empregado. Eu não te devo nada. Entendeu? É assim. Eu sou mais um irmão. Eu sou membro da igreja, igual você. Eu venho aqui para orar igual você. Eu peco igual você. Eu preciso de você. Eu preciso que você ore por mim. A gente estava aqui arrumando o telho aqui. O Claudecir me deu várias puxadas de orelha aqui. Ele falou, é assim, é assado, é assado. Eu tive que consertar minha teologia. Aí ele está orando comigo. E aí o outro irmão vem e fala assim, é assim, assim, assado. Eu sou mais um irmão. A nossa igreja não tem ninguém maior que ninguém aqui. Não tem pastor lá em cima e diácono embaixo. Não. Todo mundo é igual. O jeito que eu sirvo você é pregando. Por alguma razão, Deus mandou pregar. Na hora que levantar o outro vai pregar. E o outro vai cantar. A nossa igreja é assim. Eu não concordo. Beleza, tem várias outras. Fica à vontade. Aqui é assim e não vai mudar. Desse aí não vai mudar. Eu não vou mudar. A menos que vocês me expulsem daqui. Mas se vocês me expulsarem, eu faço igual o Paulo. Na hora que eu quiser vir pregar aqui, vocês vão pedir carta de recomendação. Eu vou falar, vocês são minha carta de recomendação. Entendeu? É assim. É bom já falar de púlpito para todo mundo esquecer. Transparência. Transparência é o nome do jogo. Aqui tudo é transparente. Aqui é um grupo de pessoas, se você passar o celular aqui, você vai ver. É um grupo de pessoas que confiam um no outro. Você põe dinheiro naquela caixinha porque você confia no que a gente faz, que é transparente. Porque a igreja primitiva não tinha conta no banco nem CNPJ. Você sabe onde ia o dinheiro dos irmãos? Nos pés dos apóstolos. Então a minha oração lá em casa, enquanto eu fico tentando me santificar e me consagrar para poder vir pregar aqui e não falar merda, o que eu faço lá em casa é para quando você vê eu pregando, falar assim, eu confio no que esse cara está falando aí. Literalmente, eu estou pedindo a sua confiança mesmo. E não é voto político não, é para você olhar para mim e falar assim, pode dar que ele vai fazer. E não vou roubar. É isso. E a minha oração é para que quando o inimigo vier me tentar para eu roubar, você me chama a atenção. Aí você não deixa eu virar esses caras famosos que virou aí agora. Aí você puxa a minha orelha e fala assim, não, cara, você está errado, mano. Essa é a igreja que a gente lê aqui. Transparência é o nome do jogo. E aí a gente pula para o capítulo 9, a gente vai chegar a como que a gente faz as coisas. Capítulo 9, estou quase acabando. Caramba, já falei 50 minutos. Mano. Segura as crianças na salinha aí, que hoje o bicho vai pegar. Não, capítulo 9. Não tem, olha só que interessante. Paulo está falando isso tudo, fala assim, irmãos, sobre esse assunto de dinheiro, ele começa assim, eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessas coisas. Não era nem para eu estar falando isso. É o que eu falei antes, se precisa pedir, já está errado. Não era nem para estar falando isso. É para ser natural. Eu reconheço a disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que eu tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês lá na Acaia estavam prontos para contribuir e a dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, eu estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão. Sabe o que Paulo quer dizer com isso daqui? Essa palavra que ele usa aqui é uma palavra grega que é escrita koino.
É a mesma palavra que a gente... São várias raízes, né, da koinonia, mas significa o seguinte: eu estou falando para vocês prepararem essa oferta aí que vocês prometeram, porque se chegar o povo para recolher, se vocês não tiverem com a oferta pronta, vocês vão fazer eu passar vergonha. E pior ainda, não só vocês vão passar vergonha, eu vou passar vergonha, e eles vão entender que vocês estão desprezando a graça de Deus. Olha como que Paulo põe peso na oferta. Essa palavra quer dizer, vocês estão desprezando aquilo que Deus deu para vocês. Então vocês deixam a oferta preparada aí. E aí não estou falando para vocês não, é Paulo falando para a igreja de Corinto. Mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes, ou seja, venham uma comissão antes, para falar, prepara o dinheiro aí que o Paulo está chegando. E concluam os preparativos para a contribuição. Se fosse para fazer piada, é mais ou menos o seguinte: nesse momento agora, eu ia falar para as meninas que controlam o dinheiro, eu falo assim, deixa a maquininha no canto ali preparado que o povo vai dar dinheiro agora. Aí elas já vão antes e já deixam tudo preparado, que é para não dar rolo. É basicamente isso que Paulo falou. Manda o povo lá para eles cobrarem antes, porque eu vou chegar com os macedônios lá e eu não quero passar vergonha. Falei que eles iam dar, então eles vão ter que dar. E os coríntios falaram que ia dar, era muito dinheiro. Então eles vão ter que estar com oferta grande lá. É Paulo falando isso. Os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Olha que interessante. Estou te dando várias palavras, com certeza você não vai lembrar, mas eu quero te encorajar a assistir essa mensagem de novo. Liga lá no seu YouTube e assiste. Essa palavra oferta generosa que ele usa aqui, que virou esse clichê ridículo nos pregadores que a gente convida, essa palavra oferta generosa, na verdade, é uma palavra grega só, eulogia. Você sabe o que é eulogia? Em português, que é a mesma palavra, a gente traduziu do grego, a gente virou eulogia. Sabe o que é eulogia? É aquele discurso que a gente faz no enterro das pessoas. Quando a pessoa falece, quando a pessoa morre e tal, e você vai lá no negócio, eu vou em vários enterros, e aí sempre tem um discurso para fazer, não tem? A eulogia é aquele discurso organizado que você fala bem da pessoa. Essa pessoa era assim, essa pessoa era assado. Era aquilo que a pessoa era lembrada. A oferta generosa que nós damos é a nossa eulogia. É como nós vamos ser lembrados. É por isso que há um tempo atrás eu falei aqui que eu quero deixar várias heranças. A igreja é uma delas. Eu quero deixar uma igreja em Volta Redonda, construída, pronta, cheia de gente saudável. Isso é uma herança para a sociedade. Isso é uma herança. Isso é uma eulogia. Nós vamos ser lembrados por isso. Então, o peso da sua oferta, ela carrega a sua herança para a sociedade, para a igreja, para os seus filhos, para as próximas gerações. A sua oferta generosa e não com avareza, que aí é o contrário, com pesar. E aí Paulo continua, já estou acabando, Paulo continua dizendo assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia muito também colherá muito. Isso é um princípio. Versículo básico, que a gente usa aqui direto. Cada um, o quê? Olha que interessante. Depois de Paulo ter falado tudo isso, ele fala assim, cada um contribua. Por mais que eu seja um cara com muito bom senso, e eu falo para você não contribuir se você não puder, Paulo escreve para os caras de maneira muito direta e fala assim, então, a conclusão é a seguinte, cada um de vocês, cada um, contribua. Pô. Cada um dê. Como? De acordo com o que decidiu no seu coração. Em algum lugar você deu 10% aí, não? Ah, mas eu decidi dar 10%. Legal. Aí o problema é seu. Mas não use isso como ferramenta para argumentar e barganhar com Deus. Porque ele não vai responder a sua barganha. Se bobear, ele vai te dar umas tiradas e se bobear, ele tira seu dinheiro. Igualzinho ele fez com o Jó. E se você questionar, ele fala assim, vai questionar então, bonitão. Beleza, vou te ensinar mais ainda. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele está muito acima desse nível nosso de brincadeira, essa palhaçada que virou igreja. Então, cada um contribua com aquilo que determinou no seu coração. Não sob pressão, mas com... Alguns dizem alegria, outros generosidade. Porque Deus ama, ou Deus aprova, a palavra é aprova, Deus aprova, e não é a prova de ir para o céu, é a prova de falar assim, ô Deus, deu uma oferta, mas eu dei com alegria e com generosidade. Aí Deus fala assim, bem feito. Parabéns. Agora você leva a oferta e fala assim, eu dei, mas estava precisando desse dinheiro. Nossa, Deus, eu vou dar, mas vou fazer uma prova contigo. Aí Deus responde lá de cima, começa a prova agora, falhou 0.
Já reprovou já na prova. Pode deixar o dinheiro aí, não precisa botar na caixinha não. Por quê? Cada um dê de acordo com o que decidiu no coração. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada a graça, para que, olha que interessante, isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma constatação de Paulo. Não é uma promessa, é uma constatação. Por quê? Quando Paulo escrevia isso, ele estava sofrendo. Então não quer dizer que ele estava experimentando o que ele está escrevendo aqui. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, vocês tenham tudo que é necessário. Importante você ver isso aqui. Em todo tempo, em todas as coisas, vocês tenham tudo que seja necessário, para que vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, nós não transbordamos em boa obra quando nós temos em excesso. Nós transbordamos em boa obra quando a gente tem o necessário. Esse é o bom cristão. Essa é a boa oferta, agradável a Deus. Aquele que supre a semente também vai dar semente e pão para aquele que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, por aí vai. Vocês serão enriquecidos em todas as formas. Para quê? Para quê? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Estão acompanhando comigo, não? No finalzinho aí, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vou acabar por aqui para a gente não ler o restante do capítulo, porque ele vai repetir, ele vai falar a mesma coisa, que as suas ofertas geram expressões de gratidão a Deus. Outros vão louvar a Deus pela sua oferta. A sua oferta é a sua eulogia, é a herança que você vai deixar. A sua oferta carrega esse peso. A sua oferta não é obrigatória. A sua oferta não é 10%. A sua oferta não é uma barganha. A sua oferta não move o coração de Deus. A sua oferta não faz milagre. A sua oferta é a sua oferta. Mais nada. Porque você determinou no seu coração que você quer participar da obra que Deus está fazendo. Isso aqui, ó. Você determinou no seu coração a sua quantia. Então, o meu conselho para você, o que tudo isso tem a ver com Jesus e por aí vai? Primeira coisa que você precisa entender. Toda conversão é um abandono do dinheiro. Toda conversão é um abandono do dinheiro. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Toda conversão requer desapego. A religião cristã é meio OLX, né? Desapega. Toda conversão tem que desapegar. O cara que é apegado ao dinheiro não se converteu. Segundo, entrega as suas ofertas? Sim, mas entreguem-se primeiro a Deus, vocês. Chega para Deus lá na sua casa e fala assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer? Eu não quero dar meu dinheiro, não. Eu quero dar eu inteiro, tudo que eu tenho, tudo que eu sou para a sua obra. É isso que eu quero, tudo. Meu trabalho, minha família. Porque todo aquele que não me amar mais do que sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa, até a sua própria vida, não é digno de me seguir. É Jesus falando. Então lá na sua casa, a sua oração é Deus. A sua oração não é Deus, quanto você quer que eu dê? É Deus, quanto você quer que eu fico? Entendeu? Sobre dinheiro é assim. Você tem que orar para Deus, botar seu joelho lá no chão e falar assim, Deus, nesse mês, quanto você quer que eu fico para nós? Porque o resto é tudo seu. Na verdade não é o resto, tudo é seu. Quanto que o Senhor vai me abençoar e deixar comigo? Porque a gente acha que a gente abençoa Deus, né? A gente abençoa a obra. A gente não abençoa a obra nenhuma. A obra de Deus não precisa da sua bênção. Deus abençoa a obra dele. Deus faz a obra dele. E ele tem misericórdia de você e deixa você com o restinho. Porque você faz parte da obra dele. Porque Deus te ama. Porque Deus tem um propósito para você. Que ele quer te usar. Que ele quer ver a sua generosidade se manifestando para que outras pessoas louvem a Deus. Aí ele te faz o favor de te dar trabalho, saúde, ar, casa para morar. Ele te faz um favor. E aí a gente responde como? Nem ora. Nem ora. Entrega oferta sim, mas entregue-se primeiro para Deus. Depois se entrega para a obra dele. Se a gente tivesse, para a gente acabar, se a gente tivesse um grupo de pessoas entregues à obra, nada disso aqui era necessário ser falado. Se a gente tivesse um grupo de pessoas entregues à obra, eu ouso dizer que a gente não precisava nem disso aqui, desse espaço. A gente reunia nas casas, todo mundo junto, e aí uma vez por mês a gente podia alugar o Bela Vista. Olha que legal. Todo mundo se reúne nas casas, aí uma vez por mês a gente se reúne todo mundo junto lá no Bela Vista. Ia sair mais barato.
O aluguel do Bela Vista é R$2.000. Aqui a gente paga 3. Ia sair mais barato. Pegou a ideia, não? Agora eu já fiz um contrato dessa bagaça aqui, tô ferrado. Tem 2 anos para ficar aqui. Mas vocês me ajudam aí se vocês quiserem ficar aí. Mas a gente podia fazer isso depois que acabasse o contrato. Né? Até a gente ter dinheiro suficiente para falar assim, agora nós vamos comprar esse terreno, para parar de jogar dinheiro fora no aluguel, porque é dinheiro jogado fora. Agora nós vamos comprar o terreno, e aí nós vamos construir uma igreja para deixar de herança. É bonito também. A gente podia fazer isso. Se a gente tivesse um grupo de pessoas entregues a Deus e entregues à obra, não, ninguém segura. Nós tivemos um evento em São Paulo agora aí que está falando de avivamento. Você sabe o que é avivamento? Vou te falar o que é avivamento. Avivamento é um povo tão apaixonado por Deus que não liga para mais nada. Isso é avivamento. Mas nada mesmo. Nem sua família, nem sua casa, nem seus filhos, nada. Nada, nada. É radical mesmo. Doido, maluco. Isso é avivamento. Enquanto não chegar nesse ponto, nós não temos avivamento nada. A gente tem festinha de crente. Não tem avivamento nada. Eu gostaria que a gente começasse um aqui. Imagina, que louco. Imagina daqui a 200 anos nos livros de história, as pessoas lendo, falando, em 2020, Deus começou um movimento na cidade de Volta Redonda. Naquela cidade de Volta Redonda, as pessoas se prostravam no meio da rua e oravam. E as pessoas eram curadas no meio do trabalho. Naquela cidade, não tinha mais divórcio naquela cidade, porque os casais que iam se divorciar, eles iam se aconselhar, não era no psicólogo não, eles iam na igreja, e os pastores daquelas igrejas viviam em santidade, e aí a vida de santidade daqueles pastores era o suficiente para mostrar um exemplo de um bom casamento, de uma boa família. Os jovens, ninguém se prostituía, ninguém passava tempo se masturbando, olhando para a revista Playboy. Acabou, faliu a Playboy em Volta Redonda, imagina? Nos livros de história a gente lê, acabou a corrupção. Acabou a roubalheira, os políticos eram crentes, as políticas eram cristãs, não tinha mais divisão, as escolas eram boas escolas, os professores eram bem pagos, todos os trabalhadores eram honestos, o governo prosperava, o prefeito se reunia com a cidade, na praça da cidade, e a cidade orava pelo prefeito, e o prefeito prosperava a cidade. Isso é avivamento. Isso aí é avivamento. Isso aí eu gostaria de viver. Você gostaria de viver isso também? Então vamos começar aqui, ó. Sem vergonha. O mais fácil é começar pelo bolso. Depois a gente trabalha com o coração. Porque para converter o coração de um pecador é difícil. Difícil. Vamos começar aqui, ó. Primeiro passo. Vamos fazer bem só para... Vamos ser egoísta. Bem. O que eu estou falando para vocês é vamos ser bem sendo egoístas. Que isso aqui é para nós. Depois disso daqui a gente começa a pensar e ir para fora. Que a maior hipocrisia nossa falar que nós vamos fazer projeto social, a gente não consegue nem pagar o aluguel. Isso é hipocrisia. Vamos fazer direito, depois de fazer direito, a gente abençoa outras pessoas. Isso é lógica, nada de espiritual, só lógica. Porque eu não vim para cá para brincar. Eu não vim para cá para brincar de igreja. Se quiser brincar de igreja, você volta para onde você veio. Eu não vim para cá para brincar de igreja. Eu vim para cá para começar esse avivamento que o nego prega há tanto tempo aí. Eu cansei de ouvir falar da próxima geração. Próxima geração é escambau, a geração sou eu agora. A próxima geração, a geração do avivamento, geração do avivamento sou eu. Eu, agora, na rua, no supermercado, no hospital, você. Você não tem coragem? Tchau, sai da frente. Ah, não, mas isso é muito grosso. Estou andando. Vou começar a correr. Se não quiser correr, tchau. Amém? Show de bola. Vamos orar? Obrigado, Pai. Mais uma vez. Minha oração, na verdade, hoje, Senhor, é que as pessoas entendam onde está Jesus nesse meio todo, que nem eu sei. Mas o seu escolhido Paulo nos ensinou sobre o dinheiro, numa porção bem generosa da Bíblia. São 2 capítulos e eu confesso que, perante todos os meus irmãos aqui, eu não faço a menor ideia porque o Senhor mandou falar de 2 Coríntios, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E hoje, Pai, a minha oração é que aqueles que talvez tinham alguma dúvida a respeito desse assunto saiam daqui edificados e vendo Jesus nisso tudo. Que o mais importante não seja o meu tom de voz, as besteiras que eu tenha falado, mas que eles possam ver Jesus nisso tudo. E que Jesus possa converter o coração de cada um para que nós possamos encontrar esse equilíbrio dessa igreja maravilhosa e gloriosa que o Senhor plantou na terra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de pregar o seu evangelho. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado mesmo.
Obrigado pelo privilégio de poder ter comunhão com eles. Que esse restinho de tempo que nós temos aqui, essa comunhão nossa no cafezinho, que a gente possa ter um bom tempo juntos e continuar edificando uns aos outros e glorificando o seu nome. Em nome do seu Filho Jesus. Amém.